O Conto da Aia, escrito por Margaret Atwood, tradução de Ana Deiró, editora Rouco, narração Prince de Resende. Parte 2. Compras. Capítulo 2. Uma cadeira, uma cama, um abajur, acima no teto branco um ornamento em relevo em forma de coroa de flores. No centro dele, um espaço vazio, coberto de esboço, como um lugar em um rosto onde o olho foi tirado fora. Outrora deve ter havido um lustre, um candelabro. Eles tinham removido qualquer coisa em que pudesse amarrar uma corda. Uma janela, 2 cortinas brancas, sob a janela, um assento com uma pequena almofada. Quando a janela está parcialmente aberta, ela só se abre parcialmente. O ar pode entrar e fazer as cortinas se mexerem. Posso sentar na cadeira ou no banco pegado à janela, as mãos com os dedos entrelaçados e observar isso. A luz do sol também entra pela janela e bate no assoalho, que é feito de madeira, em ripas estreitas muito bem enceradas. Há um tapete no chão, um oval, feito de retalhos trançados. Esse é o tipo de toque de que eles gostam. Arte folclórica, arcaica, feita por mulheres em suas horas livres de coisas que não têm mais utilidade. Um retorno aos valores tradicionais. Quem tudo economiza tem tudo o que precisa. Não estou sendo desperdiçada. Porque ainda preciso. Na parede acima da cadeira, um quadro emoldurado, mas sem vidro. Uma estampa de flores, íris azuis, guache. Flores ainda são permitidas. Será que cada uma de nós tem a mesma estampa, a mesma cadeira, as mesmas cortinas brancas? Eu gostaria de saber, distribuídas pelo governo. Pense nisso como estar servindo no exército, dizia tia Lídia. Uma cama de solteiro, colchão de dureza média, coberto por uma colcha veludada branca. Nada acontece na cama senão o sono, ou a falta de sono. Tento não pensar demais. Como outras coisas agora, os pensamentos têm que ser racionados. Há muita coisa em que não é produtivo pensar. Pensar pode prejudicar suas chances e eu pretendo durar. Sei porque não há nenhum vidro na frente do quadro de íris azuis e porque a janela só se abre parcialmente e porque o vidro nela é inquebrável. Não é de fugas que eles têm medo. Não iríamos muito longe. São daquelas outras fugas. Aquelas que você pode abrir em si mesma, se tiver um instrumento cortante. Muito bem. Passo por esses detalhes e isso poderia ser um quadro de hóspede de uma faculdade. Para os visitantes menos importantes. Um quarto de pensão de tempos antigos. Para senhores em reduzidas condições de vida. Isso é o que somos agora. As condições de vida foram reduzidas para aquelas dentre nós que ainda têm condições de vida. Mas uma cadeira, a luz do sol, flores, essas coisas não devem ser descartadas. Estou viva, eu vivo, respiro, estendo minha mão para fora, aberta, para a luz do sol. Estar onde estou não é uma prisão e sim um privilégio, como dizia tia Lídia, que era apaixonada por ou isto ou aquilo. O sino que mede o tempo está tocando. O tempo aqui é medido por sinos, como outrora nos conventos de freiras. Também como nos conventos, existem poucos espelhos. Eu me levanto da cadeira, avanço meus pés para a luz do sol. Em seus sapatos vermelhos, sem salto para poupar a coluna e não para dançar. As luvas vermelhas estão sobre a cama. Pego-as, enfio-as em minhas mãos, dedo por dedo. Tudo, exceto a touca de grandes abas ao redor de minha cabeça, é vermelho, da cor do sangue que nos define. A saia, dessa altura de meus tornozelos, rodada, franzida e presa por um corpete de peitilho liso que se estende sobre os seios. As mangas são bem largas e franzidas.
As toucas brancas também seguem um modelo padronizado. São destinadas a nos impedir de ver e também de sermos vistas. Não fiquei bem de vermelho. Não é minha cor. Apanho uma cesta de compras e a enfio no braço. A porta do quarto, não de meu quarto. Eu me recuso a dizer meu. Não está trancada. Na verdade, ela não se fecha direito. Saiu para o corredor bem encerado que tem uma passadeira no centro de um tom rosa acinzentado, como uma trilha aberta em meio à floresta, como um tapete para a realeza. Mostra-me o caminho. O tapete faz uma curva e desce a escadaria da frente e sigo por ele. Com uma mão no corrimão, outrora uma árvore abatida e transformada em outro século, polida até adquirir um brilho intenso. No fim do período vitoriano, a casa é uma residência de família construída para uma família rica e numerosa. Há um relógio de pé no vestíbulo que distribui o tempo em quinhões, e então a porta que dá para a maternal sala de estar na frente, com seus tons rosados e pequenos toques sugestivos, uma sala onde nunca me sento, apenas fico de pé ou me ajoelho. No fim do vestíbulo, acima da porta da frente, há uma bandeira semicircular de vidro florido, flores vermelhas e azuis. Resta um espelho na parede da entrada. Viro minha cabeça de modo que as abas brancas da touca emoldurando meu rosto dirijam minha visão para ele. Posso vê-lo enquanto desço escadas, redondo, convexo, um tremor como um olho de peixe, e eu nele como uma sombra distorcida, uma paródia de alguma coisa, um personagem qualquer de conto de fadas de capa vermelha, descendo rumo a um momento de despreocupação que é o mesmo que perigo. Uma irmã banhada em sangue. Ao pé da escada, um suporte para chapéus e guarda-chuvas, daqueles de madeira torneada, longos barrotes arredondados de madeira que se curvam suavemente para cima em forma de ganchos de formato semelhante aos de fetos de folhas de samambaia ao se abrirem. Há vários guarda-chuvas nele. Um preto para o comandante, um azul para a esposa do comandante e um que me é destinado, que é vermelho. Deixo o guarda-chuva vermelho onde está, porque sei por ter visto pela janela que o dia está ensolarado. Gostaria de saber se a esposa do comandante está na sala de estar ou não. Ela nem sempre senta. Por vezes posso ouvi-la andando de um lado para o outro, um passo pesado e depois um leve bater suave de sua bengala no tapete rosa acinzentado. Sigo caminhando pelo vestíbulo, passo pela porta da sala de estar e pela porta que dá para a sala de jantar, e abro a porta ao final do vestíbulo e entro na cozinha. Aqui o cheiro não é mais de lustramóveis. Rita está ali dentro, de pé diante da mesa da cozinha, que tem um tampo branco esmaltado lascado. Ela está com seu vestido habitual de Marta, que é verde desbotado como um traje cirúrgico dos tempos anteriores. O feitio de suas roupas é muito parecido com o das minhas. O vestido comprido, escondendo as formas, mas com um avental de peitilho por cima e sem a touca com abas brancas e o véu. Ela põe o véu para sair, mas ninguém se importa muito com quem vê o rosto de uma Marta. As mangas estão arregaçadas até o cotovelo, deixando à vista seus braços morenos. Ele está fazendo pão, atirando os cones de massa para a rápida amassada final e depois dar a forma. Rita me vê e acena com a cabeça, embora seja difícil dizer se é um cumprimento ou um simples reconhecimento de minha presença. Limpa as mãos cheias de farinha no avental e vai revirando a gaveta da cozinha em busca do talão de vales de alimentos. Franzindo o senho, arranca 3 vales e o estende para mim. O rosto dela poderia ser gentil se ela sorrisse, mas o senho franzido não é nada
pessoal contra mim. É o vestido vermelho que ela desaprova e o que ele representa. Ela acha que pode ser contagioso como uma doença ou qualquer forma de má sorte. Por vezes fico escutando do lado de fora de portas fechadas, algo que nunca teria feito no tempo de antes. Não escuto por muito tempo, porque não quero ser apanhado fazendo isso. Certa vez, contudo, ouvi Rita dizer para Cora que não se rebaixaria dessa maneira. Ninguém está lhe pedindo que o faça, retrucou Cora. De qualquer maneira, o que você poderia fazer se acontecesse? Ir para as colônias, respondeu Rita. Elas têm essa escolha. Como com as não mulheres e morrer de fome, e Deus sabe o que mais? Disse Cora. Agora te peguei. Elas estavam descascando ervilhas. Mesmo através da porta quase fechada, pude ouvir o tilintar ligeiro das ervilhas caindo na tigela de metal. Ouvi Rita, um grunhido e um suspiro de protesto ou de concordância. De qualquer maneira, elas estão fazendo isso por todos nós, disse Cora. Ou pelo menos é o que dizem. Se eu não tivesse ligado as trompas, poderia ter sido eu. Digamos se fosse 10 anos mais moça. Afinal, não é assim tão mal. Não é o que se consideraria trabalho pesado. Antes dela do que eu, disse Rita, e eu abri a porta. Os rostos delas estavam de maneira como ficam os rostos de mulher quando estiveram falando a seu respeito pelas costas e acham que você ouviu, constrangidos, mas ao mesmo tempo um pouco desafiadores, como se aquilo fosse direito delas. Naquele dia, Cora foi mais agradável comigo do que de costume, Rita mais rabugenta. Hoje, a despeito do semblante carrancudo de Rita e dos lábios cerrados, eu gostaria de ficar aqui, na cozinha. Cora poderia entrar, vinda de alguma outra parte da casa, trazendo sua garrafa de óleo de limão e seu espanador. Rita faria um café. Na casa dos comandantes ainda existe café de verdade. E nos sentaríamos à mesa da cozinha de Rita, que não é de Rita, tanto quanto a minha mesa não é minha, e conversaríamos sobre os nossos grandes e pequenos males, dores, incômodos, doenças, sobre nossos pés e nossas costas, todos os diferentes tipos de peças que nossos corpos, como crianças travessas, podem nos pregar. Daríamos aceno de cabeça, a guisa de pontuação para as vozes uma das outras, no sinal que sim sabemos de tudo a respeito disso. Trocaríamos remédios e tentaríamos superar umas das outras no relato de nossos sofrimentos físicos. Suavemente nos queixaríamos, as vozes mansas em um tom menor e chorosas como as de pombas nas calhas dos telhados. Eu sei do que você está falando, diríamos. Ou uma expressão antiquada que por vezes ainda se ouve de gente mais velha. Conheço os passos dessas estradas. Já passei por ela. Como se a própria voz fosse um viajante chegando de um lugar distante. O que de fato seria, o que de fato é. Como eu costumava desprezar esse tipo de conversa, agora anseio por elas. Pelo menos eram conversas, uma troca. Por menor que fosse. Ou falaríamos da vida dos outros. As Martas sabem de coisas, conversam entre si, transmitindo as notícias não oficiais de casa em casa. Como eu, sem dúvida, ficam a escutar por trás das portas e veem coisas mesmo com os olhos desviados. Eu já as ouvi fazer isso em algumas ocasiões. Escutei fragmentos de suas conversas particulares. Nate morto. Este nasceu morto. E a golpeou com uma agulha de tricô bem na barriga. Só pode ter sido por ciúme. Estava consumida pelo ciúme. Ou de maneira torturante para minha curiosidade. Foi um limpador de vaso sanitário que ela usou. Funcionou às mil maravilhas, embora teria de se imaginar que ele tivesse sentido o gosto. Devia estar caindo de bêbado. Mas eles descobririam o que ela tinha feito. Ou eu ajudaria a Rita a fazer pão, mergulhando as mãos naquele calor resistente e suave
que se parece tanto com o de nossa carne. Anseio por tocar qualquer coisa que não seja pano ou madeira. Anseio por cometer o ato do toque. Mas mesmo se eu pedisse, mesmo se eu violasse o decoro a este ponto, Rita não permitiria. Ela teria medo demais. As Martas não devem confraternizar conosco. Confraternizar significa comportar-se como um irmão. Luke me disse isso. Ele me disse que não existia palavra correspondente que significasse comportar-se como uma irmã. Teria de consororizar, disse ele. Do latim. Ele gostava de saber esse tipo de detalhes. As derivações de palavras, os usos curiosos. Eu costumava caçoar dele e dizer que era pedante. Pego os vales de alimento da mão estendida de Rita. Os vales têm diferentes ilustrações das coisas pelas quais podem ser trocados. 12 ovos, um pedaço de queijo, uma coisa marrom que deveria ser um bife. Eu os guardo no bolso com o zíper em minha manga, onde mantenho meu passe. Diga a eles que têm que ser frescos, os ovos, diz ela. Não como da última vez. E um frango, não uma galinha. Diga a eles para quem é, e então não vão fazer o corpo mole. Está bem, respondo, não sorrio. Por que tentá-lo com amizade? Capítulo 3. Saio pela porta dos fundos para o jardim, que é grande e bem cuidado. Um gramado no meio, um salgueiro chorão, amentilhos floridos. Ao redor das bordas, os canteiros de flores, nos quais os narcisos agora começam a desaparecer e as tulipas estão abrindo suas pétalas, derramando-se em cores. As tulipas são vermelhas, de um tom carmesim mais escuro junto aos talos, como se tivessem sido cortadas ali e estivessem começando a sarar. O jardim é o domínio da esposa do comandante. Olhando para fora por minha janela com vidro inquebrável, com frequência vejo nele, o joelho sobre uma almofada, um véu azul atirado sobre as abas largas do chapéu, largas de jardineiro, uma cesta ao lado com podadeiras e pedaços de barbante para amarrar as flores no lugar. Um guardião, destacado para servir o comandante, faz o trabalho pesado de cavar. A esposa do comandante dá instruções, apontando com sua bengala. Muitas das esposas têm jardins desse tipo. É alguma coisa para organizar e manter e cuidar, dar as ordens. Houve uma época em que eu tive um jardim. Posso lembrar do cheiro da terra revolvida, das formas roliças dos bulbos seguros na mão. Plenitude, do farfalhar seco da semente por entre os dedos. O tempo poderia passar mais depressa assim. Por vezes a esposa do comandante manda trazer uma cadeira para fora e apenas fica sentada lá em seu jardim. Visto de longe, isso parece paz. Ela não está aqui agora e começam a me perguntar onde estará. Não gosto de cruzar com a esposa do comandante inesperadamente. Talvez esteja costurando na sala de estar, com o pé esquerdo sobre um banquinho por causa da artrite, ou tricotando encharpes para os anjos nas frentes de batalha. Tenho dificuldade em acreditar que os anjos tenham necessidade dessas encharpes. De todo modo, as que são feitas pela esposa do comandante são refinadas demais. Ela não se dá o trabalho de fazer o padrão bordado de cruz e estrela usado por muitas das outras esposas. Não tem nenhuma dificuldade, nem requer esforço. Pinheiros marcham ao longo das pontas de suas encharpes ou águias ou figuras humanoides rígidas. Menino, menina, menino, menina. As suas não são encharpes para adultos, e sim para crianças. Às vezes penso que essas encharpes não são absolutamente enviadas para os anjos, e sim desmanchadas e devolvidas em bolas de fio de lã, para serem mais uma vez tricotadas. Talvez seja apenas alguma coisa para manter as esposas ocupadas, dar-lhes um sentido de objetivo a cumprir. Mas invejo a esposa do comandante por seu tricô.
É bom ter pequenas metas que podem ser facilmente alcançadas. O que ela inveja em mim? Ela não fala comigo, a menos que possa evitar. Sou uma vergonha para ela e uma necessidade. Nós nos vimos cara a cara pela primeira vez há 5 semanas, quando cheguei a este posto. O guardião de meu posto anterior me trouxe até a porta da frente, mas depois disso devemos usar a dos fundos. As coisas não se acomodaram. Ainda é cedo demais. Todo mundo ainda está inseguro quanto a qual é exatamente o nosso status. Depois de algum tempo, será sempre pela porta da frente ou somente pela dos fundos. Tia Lídia dizia que estava fazendo lobby pelas da frente. A sua é uma posição de honra, dizia ela. O guardião tocou a campainha para mim, mas antes que houvesse tempo para alguém ouvir e vir depressa atender, a porta se abriu para dentro. Ela devia estar esperando atrás da porta. Eu esperava ser recebido por uma Marta, mas em vez disso era ela, em seu longo traje cerimonial azul claro, inconfundível. Então, é você a nova, disse ela. Não deu um passo para o lado para me deixar entrar. Apenas ficou parada ali, no vão da porta, bloqueando a entrada. Queria fazer com que eu sentisse que não poderia entrar em sua casa, a menos que ela me autorizasse a fazê-lo. Há uma disputa de poder hoje em dia com relação a detalhes desse tipo. Sou, respondi. Deixe isso na varanda, ela disse para o guardião que estava carregando minha mala. A mala era de vinil vermelho e não era grande. Havia outra mala com a capa de inverno e vestidos mais pesados, mas essa viria depois. O guardião largou a mala e bateu continência para ela. Então ouvi os passos deles atrás de mim, recuando até chegar à calçada e o estalido do portão da frente, e me senti como se um abraço protetor estivesse sendo retirado. A soleira da porta de uma nova casa é um lugar solitário. Ela esperou até que o carro desse a partida e se afastasse. Eu não estava olhando para o rosto dela, mas para a parte dela que podia ver com a cabeça baixa. O corpo de cintura larga do vestido azul, a mão esquerda no punho de marfim na bengala, os grandes diamantes no dedo anular, que outrora devia ter sido fino e delicado, e ainda era bem cuidado, a unha na ponta do dedo nodoso bem lixada em forma de uma curva suave. Era como um sorriso irônico naquele dedo, como algo que zombasse dela. Talvez seja melhor você entrar, disse. Ela me deu as costas e saiu manquejando pelo corredor da entrada. Feche a porta quando passar. Carreguei a mala vermelha para dentro, como sem dúvida deve ter sido sua intenção. Depois fechei a porta. Eu não disse nada para ela. Tia Lídia dizia que era melhor não falarmos a menos que fizesse uma pergunta direta a você. Tente pensar na situação sob o ponto de vista delas, dizia. As mãos apertadas e torcidas, com seu sorriso nervoso suplicante. Não é fácil para elas. Entre aqui, disse a esposa do comandante. Quando entrei na sala de estar, ela já estava sentada em sua cadeira, o pé esquerdo sobre o banquinho, com a almofada bordada em petit point, rosas numa cesta. O tricô estava no chão, ao lado da cadeira, as agulhas enfiadas. Fiquei parada diante dela, as mãos unidas, dedos entrelaçados. Então disse ela. Pegou um cigarro e colocou entre os lábios e segurou lá enquanto o acendia. Os lábios eram finos, apertados daquela forma, com rugas verticais ao redor deles, como se costumava ver nos anúncios de cosméticos para os lábios. O isqueiro era cor de marfim. Os cigarros deviam ter vindo do mercado negro. Pensei, e aquilo me deu esperança. Mesmo agora que não existe mais dinheiro de verdade, ainda há um mercado negro. Sempre existe um mercado negro. Sempre existe alguma coisa que pode ser trocada.
Então ela era mulher que talvez violasse as regras. Mas o que eu possuía que pudesse trocar? Olhei para o cigarro com desejo. Para mim, como o álcool e o café, cigarros eram proibidos. Então o velho, qual é mesmo o nome dele? Não deu certo, disse ela. Não, senhora, respondi. Ela deu o que poderia ter sido uma risada, então tossiu. Que azar o dele, comentou ela. Esse é o seu segundo, não é? Terceiro, senhora, respondi. Não tão bom para você também, observou ela. Houve outra risada misturada com tosse. Pode se sentar. Não tenho o hábito de fazer isso, mas apenas dessa vez. Eu me sentei, à beirada de uma das cadeiras de espaldar duro. Não queria ficar olhando ao redor da sala. Não queria parecer pouco atenciosa com ela, de modo que a cornija de mármore da lareira à minha direita e o espelho acima dela e os arranjos de flores eram apenas sombras naquele dia, vislumbrados pelos cantos de meus olhos. Mais tarde eu teria tempo mais do que suficiente para observá-los. Embora o rosto dela estava na mesma altura que o meu, tive a impressão de reconhecê-la, ou pelo menos que havia algo de familiar nela. Um pouco de seu cabelo estava à mostra por baixo do véu, ainda era louro. Então pensei que ela talvez o oxigenasse, que tinta de cabelo era outra coisa que ela podia conseguir no mercado negro. Mas agora sei que é loiro de verdade. As sobrancelhas dela haviam sido retiradas com uma pinça de modo a formar linhas finas arquejadas, que lhe davam uma expressão permanente de surpresa, ou de ultraje, ou de curiosidade, como se poderia ver numa criança espantada, mas abaixo delas as pálpebras tinham uma aparência cansada. Mas não os olhos, que eram do tom azul e frio e hostil de um céu no meio do verão, sob a luz intensa do sol, um azul que isola e exclui você. O nariz outrora deve ter sido o que se chamava de gracioso, mas agora era pequeno demais para o rosto dela. O rosto não era gordo, mas era grande. 2 sulcos desciam nos cantos da boca. Entre eles ficava o queixo cerrado como um punho. Quero ver você o mínimo possível, disse ela. Espero que se comporte da mesma forma com relação a mim. Eu não respondi, uma vez que um sim seria insultuoso, um não contraditório. Sei que você não é ignorante, prosseguiu ela. Então tragou o cigarro e expeliu a fumaça. Li a sua ficha. No que me diz respeito, isso é uma transação comercial ou um negócio. Mas se me trouxer problemas, darei o troco na mesma moeda. Também lhe darei problemas. Está me entendendo? Sim, senhora, respondi. Não me chame de senhora, disse ela com irritação. Você não é uma Marta. Não perguntei de que eu deveria chamá-la, porque podia ver que ela esperava que eu nunca tivesse a oportunidade de chamá-la de coisa alguma. Fiquei desapontada. Eu queria, naquela época, transformá-la numa irmã mais velha, numa figura maternal, alguém que me compreenderia e me protegeria. A esposa em meu posto anterior, aquele tipo passado, a maior parte do tempo em seu quarto. As Martas diziam que ela bebia. Eu queria que estar aqui fosse diferente. Queria pensar que eu teria gostado dela, em outra época e em outro lugar, em outra vida. Mas já podia ver que não teria gostado dela, nem ela de mim. Ela apagou o cigarro, fumado pela metade, num pequeno cinzeiro ornamentado de arabescos sobre a mesa do abajur a seu lado. Fez isso de maneira decidida, com uma estocada e uma amassada, não a série de leves batidas delicadas preferidas por muitas das esposas. Quanto a meu marido, disse ela, ele é apenas isso, meu marido. Quero que isso fique perfeitamente claro, até que a morte nos separe. É definitivo. Sim, senhora, respondi de novo, me esquecendo. Costumava haver bonecas para as garotinhas que falavam se você puxasse um cordão na parte de trás.
Pensei que minha voz estava soando assim, uma voz monótona, uma voz de boneca. Ela provavelmente estava com vontade de me dar uns tabefes na cara. Eles podem bater em nós. Existe precedente nas escrituras determinando isso. Mas não com qualquer instrumento, somente com suas mãos. É uma das coisas pelas quais lutamos, disse a esposa do comandante. E subitamente ela estava mais olhando para mim. Estava olhando para baixo, para suas mãos nodosas cheias de diamantes, e então me lembrei de onde a havia visto antes. A primeira vez foi na televisão, quando eu tinha 8 ou 9 anos. Era quando minha mãe estava em casa dormindo nas manhãs de domingo e eu acordava cedo e ia até o aparelho de televisão no estúdio de minha mãe e ficava passando de canal em canal em busca de desenhos animados. Por vezes, quando não conseguia encontrar nenhum, costumava assistir à hora dos Evangelhos das Almas em Crescimento, em que contavam histórias da Bíblia para crianças em que cantavam hinos. Uma das mulheres se chamava Serena Joy. Ela era a soprano principal. Era uma mulher de cabelos loiro acinzentados de tipo Mignon, com um nariz arrebitado e enormes olhos azuis que revirava para cima durante os hinos. Ela conseguia sorrir e chorar ao mesmo tempo, uma ou duas lágrimas escorrendo graciosamente pela face, como se respondendo a uma deixa, enquanto sua voz se elevava às notas mais altas, trêmula, sem nenhum esforço. Foi mais tarde que ela passou a se dedicar a outras coisas. A mulher sentada na minha frente era Serena Joy, ou tinha sido, outrora. De modo que a situação era pior do que eu havia imaginado. Capítulo 4. Vou andando pelo caminho de cascalho que divide o gramado dos fundos com esmero, como um repartido de cabelo. Choveu durante a noite, a grama dos dois lados está molhada, o ar úmido. Aqui e ali há minhocas, evidências da fertilidade do solo, apanhadas pelo sol, semi-mortas, flexíveis e rosadas como lábios. Abro o portão de estacas brancas e prossigo, passando pelo gramado da frente e em direção ao portão da frente. Na entrada para o carro, um dos guardiões, destacado para o serviço em nossa residência, está lavando o carro. Isso deve significar que o comandante está na casa, em seus próprios aposentos, depois da sala de jantar e mais além, onde parece ficar a maior parte do tempo. O carro é um modelo muito caro, com tormentas. Melhor que o carruagem, muito melhor que o grandalhão e prático Behemoth. Nota da editora. Tormentas Oséias, 8 de 7, Behemoth ou Hipopótamo, Job, 40 de 15. É preto, claro, a cor do prestígio ou de um carro funerário, longo e de formas suaves e graciosas. O motorista está polindo o carro com um pano acamurçado carinhosamente. Pelo menos isso não mudou. A maneira como os homens acariciam os bons carros. Ele veste o uniforme dos guardiões, mas está com o cap inclinado no ângulo garboso e as mangas enroladas até o cotovelo, mostrando seus antebraços bronzeados, mas com um pontilhado de pelos escuros. Está com um cigarro enfiado na boca, o que mostra que, também ele, tem alguma coisa que pode trocar no mercado negro. Sei o nome desse homem, Nick. Sei disso porque ouvi Rita e Cora falando a respeito dele e, numa ocasião, ouvi o comandante falar com ele. Nick, não vou precisar do carro. Ele mora aqui, a casa da família, em cima da garagem. Tem baixo status. Oficialmente não lhe foi concedida uma mulher, nem sequer uma. Não conseguiu se classificar para isso. Tem algum defeito, falta de bons contatos. Mas age como se não soubesse disso, ou pouco se importasse. É demasiado informal, não é o servil o suficiente. É possível que seja por burrice, mas não acredito. Não me cheira nada bem, costumava dizer, ou me deixa com pulga atrás da orelha. Me cheira falso. Sem querer, não consigo deixar de pensar em como poderia ser o cheiro dele.
Não um cheiro ruim, um fedor desagradável. Pele bronzeada, úmida ao sol, coberta por uma película de fumaça. Eu suspiro, inalando. Ele olha para mim e me vê olhando. Tem um rosto francês, magro, forte, pouco comum, ligeiramente jocoso, cheio de planos e ângulos, com sulcos fundos ao redor da boca onde sorri. Dá uma tragada final no cigarro, onde deixa cair no pavimento e pisa nele. Ele começa a assobiar, então pisca um olho. Baixo a minha cabeça e viro de modo que as abas brancas me escondam o rosto e continuo a andar. Ele acabou de se arriscar. Mas para quê? E se eu o denunciasse? Talvez estivesse apenas sendo amistoso. Talvez tenha visto a expressão em meu rosto e interpretado erroneamente como sendo outra coisa. Na verdade, o que eu queria era o cigarro. Talvez tenha sido um teste para ver o que eu iria fazer. Talvez ele seja um olho. Abro o portão da frente e o fecho atrás de mim, olhando para baixo, mas não para trás. A calçada de tijolos vermelhos, essa é a paisagem que me concentra. Um campo de retângulo suavemente ondulado, onde a terra embaixo se dobrou devido a décadas após décadas de geadas de inverno. A cor dos tijolos é mais antiga, mas ainda assim fresca e nítida. As calçadas são mantidas muito mais limpas do que costumava ser. Caminho até a esquina e espero. Eu costumava ser ruim quando tinha que esperar. Eles também servem quem apenas fica parado e espera, dizia tia Lídia. Ela nos fez memorizar isso. Também disse, nem todos vocês conseguirão se sair bem. Algumas de vocês cairão em solo infértil ou espinhoso. Algumas de vocês não têm raízes profundas. Ela tinha uma verruga no queixo que subia e descia à medida que ela falava. Ela dizia, pense em si próprios como sendo sementes. E naquele exato momento a voz dela adquiriu um tom adulador, lisonjeiro, conspirador, como as vozes daquelas mulheres que costumavam dar aulas de balé a crianças e diziam, braços para cima no ar agora, vamos fingir que somos árvores. Fico parada na esquina fingindo que sou uma árvore. Uma forma vermelha com touca de abas brancas ao redor da cabeça, uma forma como a minha, uma mulher de aparência sem graça e desinteressante, de vermelho, carregando uma cesta, se aproxima pela calçada de tijolos vindos em minha direção. Ela me alcança e examinamos o rosto da outra, olhando pelos túneis brancos de tecidos que nos cercam. Ela é a mulher certa. Bendito seja o fruto, diz ela para mim, a expressão de cumprimento considerada correta entre nós. Que posso, o Senhor, abrir? Respondo, a resposta também correta. Viramo-nos e caminhamos juntas passando pelas grandes casas em direção à parte central da cidade. Não temos permissão para ir lá, exceto em pares. Isso é supostamente para nossa proteção, embora a ideia seja absurda. Já somos bem protegidas. A verdade é que ela é minha espiã, como eu sou a dela. Se alguma de nós escapulir da rede por causa de alguma coisa que aconteça em uma de nossas caminhadas diárias, a outra será responsável. Essa mulher tem sido minha parceira há 2 semanas. Não sei o que aconteceu com a outra anterior. Um belo dia, ela simplesmente não estava mais lá, e estava aqui, e esta aqui estava em seu lugar. Não é o tipo de coisa a respeito de que você faça perguntas, porque as respostas não são geralmente respostas que você queira conhecer. De qualquer maneira, não haveria uma resposta. Esta aqui é um pouco mais roliça do que eu. Seus olhos são castanhos, o nome dela é Offglen. E isto é mais ou menos tudo o que sei a seu respeito. Ela caminha com modéstia e gravidade afetadas. De cabeça baixa, as mãos enluvadas de vermelho entrelaçadas na frente, com pequenos passos curtos como um porco treinado andando sobre as patas traseiras. Durante essas caminhadas, ela nunca disse nada que não fosse estritamente ortodoxo,
No entanto, nem eu. Pode ser uma verdadeira crente, uma aia, e mais do que apenas o título. Não posso correr o risco. A guerra está indo bem, diz ela. Louvado seja, respondo. Tivemos uma benção de tempo bom, que eu recebo com alegria. Derrotaram mais rebeldes desde ontem. Louvado seja, respondo. Não lhe pergunto como sabe. O que eram eles? Batistas. Tinha uma fortaleza nas colinas azuis. Eles os obrigaram a sair de lá. Louvado seja. Às vezes eu desejaria que ela apenas se calasse e me deixasse andar em paz. Mas estou faminta por notícias, qualquer tipo de notícias, mesmo que sejam falsas notícias, devem significar alguma coisa. Chegamos à primeira barreira de controle, que é como as barreiras bloqueando trechos de estradas em obras, ou escavações de esgotos abertas. O obstáculo de madeira pintado num padrão de linhas cruzadas de listras amarelas e pretas. Um hexágono vermelho que significa parar. Perto do portão da passagem, algumas lanternas, que não estão acesas porque não é noite. Acima de nós, eu sei, existem holofotes, presos aos postes telefônicos para serem usados em emergências. Há homens com metralhadoras nos abrigos de cimento, armado no alto de pilares dos dois lados da estrada. Não vejo as metralhadoras nem os abrigos nos pilares por causa das abas ao redor do meu rosto. Apenas sei que estão lá. Atrás da barreira, esperando por nós, na passagem estreita do portão, estão dois homens, com uniformes verdes dos Guardiões da Fé, com o escudo de armas nos ombros e nas boinas, duas espadas cruzadas acima de um triângulo branco. Os guardiões não são soldados de verdade. São usados no policiamento de rotina e outras funções sem importância. Cavar o jardim da esposa do comandante, por exemplo. Ou são burros, ou mais velhos, ou incapacitados, ou muito jovens, exceto pelos que são olhos ocultos. Estes dois são muito jovens. Num, o bigode ainda é de fios ralos. No outro, o rosto ainda está cheio de espinhas. A juventude deles é comovente, mas sei que não posso me deixar enganar por ela. Os jovens são, com mais frequência, os mais perigosos, os mais fanáticos, os mais nervosos com suas armas. Ainda não aprenderam com o tempo sobre as coisas da vida. Você tem que ir bem devagar com eles. Na semana passada, mataram a tiros uma mulher bem aqui. Era uma Marta. Estava remexendo em sua túnica em busca do passe. E pensaram que estivesse apanhando uma bomba. Pensaram que fosse um homem disfarçado. Já houve acidentes desse tipo. Rita e Cora conheciam a mulher. Eu as ouvi falando sobre o ocorrido, na cozinha. Estavam fazendo seu trabalho, disse Cora, mantendo-nos segura. Nada é mais seguro que a morte, retrucou Rita em um tom zangado. Ela estava apenas cuidando de suas obrigações. Não havia necessidade de matá-la. Foi um acidente, disse Cora. Acidentes não existem. Tudo acontece intencionalmente. Eu pude ouvi-la batendo as panelas uma nas outras na pia. Bem, de qualquer maneira, alguém vai pensar duas vezes antes de explodir esta casa, disse Cora. Mesmo assim, retrucou Rita. Ela trabalhava duro. Foi uma morte ruim. Posso pensar em piores, disse Cora. Pelo menos foi rápida. Você pode dizer isso, retrucou Rita. Eu preferia ter algum tempo antes, sabe, botar as coisas em ordem. Os dois guardiões nos saúdam com uma continência, levando os dedos às bordas das boinas. Tais homenagens nos são concedidas. Espera-se que eles demonstrem respeito devido à natureza de nosso serviço, apresentando-nos os passes tirados de nossos bolsos com o zíper nas mangas largas, e eles são inspecionados e carimbados. Um homem vai até o abrigo de concreto da direita para digitar nossos números no
no campo-cheque. Ao devolver meu passe, o guardião de bigode cor de pêssego inclina a cabeça para tentar dar uma olhadela no meu rosto. Levanto um pouco a cabeça para ajudá-lo, e ele vê meus olhos e eu vejo os dele, e ele enrubesce. O rosto dele é comprido e triste, como de uma ovelha, mas com os olhos grandes e redondos de um cachorro, um spaniel, não um terrier. A pele pálida e tem uma aparência delicada, pouco saudável, como a da pele sobre uma casca de ferida. Apesar disso, penso em pôr minha mão nela, naquela face exposta. É ele quem vira o rosto para o outro lado. É um acontecimento, um pequeno desafio às regras, tão pequeno a ponto de ser indetectável, mas momentos como esses são as recompensas que guardo para mim mesma, como as balas que juntava e escondia quando criança no fundo de uma gaveta. Momentos como esses são possibilidades, minúsculos olhos mágicos. E se eu viesse aqui à noite, quando ele estivesse montando guarda sozinho, embora nunca lhe fosse permitida tanta solidão, permitisse ele visse para além das minhas abas brancas, e se eu tirasse minha mortalha vermelha e me mostrasse a eles, sob a luz bruxuleante das lanternas. É a respeito disso que devem pensar de vez em quando. Estão de pé intermitavelmente junto a essa barreira pela qual ninguém passa, exceto os comandantes dos fiéis e seus longos carros negros, murmuradores ou suas esposas de azul e filhas de véu branco, obedientes a caminho de salvamentos e exavagâncias, ou as rechonchudas martas de verde, ou o partomóvel ocasional, ou suas aias de vermelho a pé. Ou às vezes uma caminhonete pintada de preto, com o olho alado em branco dos lados. A janela das caminhonetes tem vidros tingidos de escuros, e os homens sentados nos assentos dianteiros usam óculos escuros, uma dupla obscuridade. As caminhonetes são sem dúvida mais silenciosas que os outros carros. Quando passam, desviamos os olhos. Se há sons vindo de dentro delas, tentamos não ouvi-los. O coração de ninguém é perfeito. Quando as caminhonetes pretas chegam a um posto de controle, são recebidas com acenos para passar direto sem nenhuma pausa. Os guardiões não queriam correr o risco de olhar para dentro, de revistá-las, de duvidar da autoridade delas. Não importa o que pensem. Se é que pensam, não é possível dizer só de olhar para eles. Mas provavelmente não pensam em termos de roupas descartadas jogadas na grama. Só pensam em um beijo. Devem estão então a pensar imediatamente nos holofotes se acendendo, no tiro de carabina. Em vez disso, pensam em cumprir seu dever e serem promovidos a anjos, e em possivelmente ter permissão de se casar. E então, se forem capazes de ganhar poder suficiente e viver até ficarem velhos o suficiente, de ser aquinhoados com uma camareira só deles. O do bigode abre o pequeno portão para pedestres e para nós e recua um bocado, postando-se bem longe de nossos caminhos e passamos. Enquanto nos afastamos, sei que estão nos observando, esses dois homens que ainda não têm sequer permissão para tocar em mulheres. Eles tocam os olhos e eu remexo um pouco os quadris, sentindo a saia vermelha rodada balançar ao meu redor. É como dar uma banana quando se está atrás de uma cerca ou atiçar um cachorro com um osso mantido fora do alcance. E sinto-me envergonhada de meu comportamento, porque nada disso é culpa desses homens. São jovens demais. Eu então descubro que afinal não estou envergonhada. Aprecio o poder de um osso de cachorro, passivo mas presente. E espero que fiquem de pau duro ao nos verem e que tenham que se esfregar contra suas barreiras pintadas, as escondidas. Eles sofrerão mais tarde à noite,
em suas camas de regimento. Agora não dispõem mais de quaisquer meios para dar vazão, exceto por si próprios, e isso é um sacrilégio. Não existem mais revistas, não existem mais filmes, não existem mais substitutos. Só eu e minha sombra se afastando dos dois homens, que se perfilam rigidamente junto a uma barreira de estrada, impedindo um caminho, observando nossas formas que se distanciam. Capítulo 5. Duplicada, ando pela rua. Embora não estejamos mais na área cercada reservada aos comandantes, aqui também há casas grandes. Diante de uma delas, um guardião está cortando a grama. Os gramados são bem cuidados, as fachadas graciosas em bom estado. Elas são como as belas fotografias que se costumavam imprimir nas revistas sobre casas e jardins e decoração de interiores. Existe a mesma ausência de pessoas, a mesma aparência de estarem adormecidas. A rua é quase como um museu, ou uma rua numa cidade modelo construída para mostrar como as pessoas costumavam viver, como naquelas fotografias, naqueles museus, naquelas cidades modelos. Não há crianças. Este é o coração de Gilead, onde a guerra não pode penetrar nem intrometer-se, exceto pela televisão. Onde ficam os limites, não sabemos ao certo, eles variam, de acordo com os ataques e contra-ataques. Mas este e o centro, onde nada se move. A República de Gilead, dizia a tia Lídia, não conhece fronteiras. Gilead está dentro de você. Houve uma época em que aqui moravam médicos, advogados, professores universitários. Não existem mais advogados e a universidade está fechada. Luke e eu costumávamos passear juntos de vez em quando por essas ruas. Costumávamos falar em comprar uma casa como uma dessas, uma grande casa velha e restaurá-la. Teríamos um jardim, balanços para crianças, teríamos filhos. Embora soubéssemos que não era muito provável que algum dia viéssemos a ter condições para isso, era um assunto de conversa, uma brincadeira de domingos. Tamanha liberdade agora parece quase sem importância. Dobramos a esquina e entramos numa rua principal, onde há mais tráfego. Carros passam, a maioria deles pretos, alguns cinzentos e marrons. Há outras mulheres com cestas, algumas vestidas de vermelho, algumas de tom verde opaco das martas. Algumas com vestido listrado de vermelho, azul, verde e ordinário e feitos com pouco tecido, que são típicos das mulheres dos homens mais pobres. As econoesposas como são chamadas. Essas mulheres não estão divididas segundo funções a desempenhar. Elas têm que fazer tudo, se puderem. Por vezes há uma mulher toda de preto, uma viúva. Costumava haver um número maior delas, mas parece estar diminuindo. Você não vê as esposas de comandantes nas calçadas, só em carros. As calçadas aqui são de cimento. Como uma criança, evito pisar nas rachaduras. Estou me lembrando de meus pés nessas calçadas, no tempo de antes e o que eu costumava usar neles. Por vezes eram sapatos de corrida com solas grossas alcochoadas para absorver o impacto e os orifícios para ventilação, e estrelas de tecido fluorescente que refletiam a luz na escuridão. Embora eu nunca corresse durante a noite e durante o dia, só à beira das ruas bem frequentadas. As mulheres não eram protegidas então. Lembro-me das regras que nunca eram explicadas em detalhes, mas que toda mulher conhecia. Não abra sua porta para um desconhecido, mesmo se ele disser que é da polícia. Faça-o passar o cartão de identificação por baixo da porta. Não pare na estrada para ajudar um motorista fingindo estar em dificuldade. Mantenha as portas trancadas e siga em frente. Se alguém assobiar, não se vire para olhar. Não entre numa lavanderia com máquinas para autoatendimento sozinho à noite. Penso a respeito da lavanderia de autoatendimento. O que eu vestia para ir a elas?
shorts, jeans, calças de malha de corrida. O que eu punha nas máquinas, minhas próprias roupas, meu próprio sabão, meu próprio dinheiro que eu mesma ganhava. Penso a respeito de ter tanto controle. Agora andamos pela mesma rua, aos pares de vermelho, e homem nenhum grita obscenidades para nós, fala conosco, toca em nós. Ninguém assobia. Existe mais de um tipo de liberdade, dizia tia Lídia. Liberdade para a faculdade de fazer ou não fazer qualquer coisa. Liberdade de que significa estar livre de alguma coisa. Nos tempos de anarquia, era liberdade para. Agora, vocês estão sendo concedida a liberdade de. Não subestime. À nossa frente direita fica a loja onde mandamos fazer vestidos. Algumas pessoas chamam-nos de hábitos, uma boa palavra para eles. Hábitos são difíceis de abandonar ou despir. A loja tem uma enorme insígnia de madeira ao lado de fora, com o formato de lírio dourado. Chama-se Lírios do Campo. Pode-se ver o lugar debaixo do lírio, onde o nome escrito foi apagado, repintado e coberto por uma tarde de tinta, quando decidiram que mesmo os nomes de lojas eram tentações demais para nós. Agora os lugares são conhecidos apenas pelas figuras desenhadas nas insígnias de madeira. Os Lírios do Campo costumava ser uma sala de cinema antigamente. Estudantes costumavam ir muito lá. Toda primavera um festival de Hauptburger com Lauren Bacall ou Katharine Hepburn. Mulheres independentes, tomando suas decisões. Elas usavam blusas com botões abotoados na frente que sugeriam a possibilidade da palavra desabotoar, abrir, que estava cerrado, soltar. Aquelas mulheres podiam se soltar e se perder, ou não. Elas poderiam ser capazes de esconder. Nós parecíamos capazes de escolher naquela época. Éramos uma sociedade que estava morrendo, dizia tia Lídia, de um excesso de escolhas. Não sei quando pararam de realizar o festival. Eu já devia ter me tornado adulta, de modo que não reparei. Não entramos na Lírios, mas seguimos para o outro lado da rua, e um pouco mais adiante, por uma rua lateral, nossa primeira parada é uma loja com outras figuras desenhadas na madeira. 3 ovos, uma abelha, uma vaca, leite e mel. Há uma fila e esperamos por nossa vez de 2 em 2. Vejo que hoje eles têm laranjas. Desde que a América Central foi perdida para os libertios, as laranjas são difíceis de encontrar. Por vezes estão lá, por outras não. A guerra cria problemas para as laranjas na Califórnia, e mesmo na Flórida não é confiável quando há bloqueios nas estradas ou quando as linhas de trens foram explodidas. Olho para as laranjas e anseio por uma, mas não trouxe vales por laranjas. Voltarei para casa e falarei com Rita sobre as laranjas, penso. Ela vai ficar satisfeita. Será alguma coisa, uma pequena conquista, ter conseguido fazer com que laranjas aconteçam. Aquelas que chegam ao balcão entregam seus vales a 2 homens com uniformes de guardiões, postados do outro lado. Ninguém fala muito, embora haja um farfalhar e as cabeças das mulheres se movam furtivamente de um lado para o outro. Aqui, fazendo compras, é onde você poderia ver alguém que conhece, alguém que conheceu do tempo de antes, ou no Centro Vermelho. O simples fato de vislumbrar um rosto assim é um encorajamento. Se eu pudesse ver Moira, apenas vê-la, saber que ela ainda existe. É difícil imaginar agora ter uma amiga, mas Off Glen, ao meu lado, não está olhando. Talvez ela não conhecia mais ninguém. Talvez todas tenham desaparecido, as mulheres que conhecia. Ou talvez ela não queira ser vista. Off Glen se mantém em silêncio, de cabeça baixa. Enquanto esperamos em nossa fila dupla,
A porta se abre e mais 2 mulheres entram, ambas com os vestidos vermelhos e toucas brancas de abas largas das aias. Uma delas está enorme de grávida. A barriga sobre as roupas largas se avoluma triunfantemente. Há uma mudança no ambiente, um murmúrio, uma exalação de ar. Sem querer virarmos a cabeça de maneira ostensiva para ver melhor, nossos dedos anseiam por tocá-la. Ela é uma presença mágica para nós, um objetivo de inveja e desejo. Nós a cobiçamos. Ela é uma bandeira no alto de uma colina que nos mostra o que ainda pode ser feito. Também podemos ser salvos. As mulheres no aposento estão cochichando, quase falando, tão grande a excitação delas. Quem é? Urso atrás de mim. Off-Wayne? Não, Off-Waren. Exibida. Sibila uma voz. E isto é verdade. Uma mulher grávida não tem que sair, não tem que fazer compras. A caminhada diária não é mais obrigatória para fazer os músculos abdominais exercitados e em bom estado de funcionamento. Ela precisa apenas dos exercícios de solo e de treinamento respiratório. Poderia ficar em casa, e é perigoso para ela estar fora de casa. Deve haver um guardião postado no lado de fora da porta esperando por ela. Agora que é a portadora de uma vida, está mais próxima da morte, precisa de segurança especial. Poderia ser vitimada pelo ciúme. Todas as crianças agora são queridas, mas não por todo mundo. Mas a caminhada deve ser um capricho seu, e eles satisfazem caprichos. Quando a coisa conseguiu chegar tão longe, não houve nenhum aborto. Ou talvez ela seja uma daquelas. Podem mandar ver no sofrimento, eu aguento. Uma mártir. Consigo ver seu rosto de relance, quando o levanta para olhar ao redor. A voz atrás de mim estava correta. Ela veio para se mostrar. Está toda rosada, fulgurante. Está adorando cada minuto disso. Silêncio, diz um dos guardiões atrás do balcão, e nos calamos como meninas em sala de aula. Off-Glen e eu chegamos ao balcão. Entregamos nossos vales e um guardião registra o número deles no compute, enquanto o outro nos entrega as nossas compras, o leite, os ovos. Nós as colocamos nas cestas e saímos de novo. Passamos pela mulher grávida e sua parceira, que ao lado dela parece magra, murcha, como todas nós. A barriga da mulher é como um imenso fruto, giga enorme, palavra da minha infância. Suas mãos repousam sobre a barriga como se para defendê-la, ou como se estivesse obtendo qualquer coisa dela, calor e força. Enquanto passo ela, me encara abertamente, olhos nos olhos, e sei quem ela é. Esteve no Centro Vermelho comigo. Era uma das queridinhas da tia Lídia. Jamais gostei dela. O nome dela, no tempo de antes, era Janine. Janine olha para mim, e então ao redor do canto de sua boca há uma sombra de sorriso malicioso. Ela baixa o olhar de relance para onde está minha barriga, lisa sob meu vestido vermelho, e as abas brancas cobrem seu rosto. Posso ver apenas um pouquinho de sua testa e a ponta rosada de seu nariz. Em seguida, entramos no Toda a Carne, que é identificada por uma grande costela de porco de madeira pendurada em 2 correntes. Não há fila tão grande ali. A carne é cara, e mesmo comandantes não comem carne todos os dias. Off-Glen, contudo, compra bife, e esta é a 2ª vez essa semana. Contarei isso às Martas. É o tipo de coisas que gostam de saber. Elas se interessam muito em saber como as outras casas de famílias são administradas. Esse tipo de bisbilhotice mesquinha lhes dá a oportunidade de sentir orgulho ou descontentamento. Pego a galinha, embrulhada em papel de açougue e amarrada com um barbante. Não existem mais muitas coisas feitas de plástico.
Lembro-me daquelas infindáveis sacolas plásticas de compras do supermercado. Eu detestava o desperdício de jogá-las no lixo. Eu costumava juntá-las e enfiá-las no armário debaixo da pia. Até que um dia em que havia sacolas demais, eu abri a porta do armário e elas jorravam para fora, espalhando-se pelo chão. Luke costumava reclamar disso. Periodicamente, ele tirava todas as sacolas e jogava fora. Ela poderia enfiar uma dessas na cabeça, dizia ele. Você já sabe como as crianças gostam de brincar. Ela nunca faria isso, eu respondia. Já é crescida demais para isso. Ou esperta demais, ou afortunada demais. Mas sentia um calafrio de medo, e então me sentia culpada por ter sido tão descuidada. Era verdade, eu não dava o devido valor a muita coisa. Eu confiava no destino, naquela época. Vou passar a guardá-las no armário mais alto, dizia. Simplesmente não guarde-as, respondia ele. Nunca as usamos para nada. Como saco de lixo, eu dizia. Ele respondia. Não aqui. E agora? Não onde as pessoas estão olhando. Viro-me e vejo uma silhueta na vitrine de vidro espelhado. Então já saímos, estamos na rua. Um grupo de pessoas está vindo em direção. São turistas do Japão, ao que parece, uma delegação comercial, talvez numa excursão aos monumentos históricos ou passeando em busca de alguma cor local. São pequeninos e muito bem vestidos. Cada um tem a câmera dele ou dela, o sorriso dele ou dela. Olham ao redor, animados, alegres, bem dispostos, inclinando a cabeça para um lado, como roxinóis. Sua simples jovialidade vivaz uma agressão, e não consigo deixar de ficar olhando para eles. Faz muito tempo que não vejo mulheres vestidas com saias tão curtas. As saias chegam até um pouco abaixo dos joelhos, e as pernas saem debaixo delas, quase nuas nas meias finas, ostensivas, provocadoras, ou sapatos de salto alto com tiras presas ao pé, parecendo delicados para um instrumento de tortura. As mulheres oscilam sobre os pés espingados como se sobre pequenas pernas de pau, mas sem equilíbrio. Suas costas se arqueiam na cintura, projetando as nádegas para fora. Tem a cabeça descoberta e os cabelos também estão expostos em toda sua escuridão e sexualidade. Usam batom vermelho delineado as cavidades úmidas de suas bocas, como desenhos numa parede de banheiro de tempos de antes. Paro de andar. Off-Glen para ao meu lado e sei que ela também não consegue tirar os olhos daquelas mulheres. Estamos fascinadas, mas ao mesmo tempo sentimos repulsa. Elas parecem despidas. Foi preciso tão pouco tempo para mudar nossas ideias a respeito de coisas como essa. Então penso, eu costumava me vestir assim. Isso era liberdade. Ocidentalizada, como eles costumavam chamar isso. Os turistas japoneses vêm em nossa direção rindo nervosamente e viramos a cabeça tarde demais. Nossos rostos foram vistos. Há um intérprete vestindo terno azul e gravata estampada vermelha padronizados, com o olho alado no alfinete da gravata. É ele quem dá um passo adiante e sai do grupo para se postar à nossa frente, bloqueando nosso caminho. Os turistas se agrupam atrás dele. Um deles levanta uma câmera. Com licença, diz ele para nós duas, muito educadamente. Eles estão perguntando se podem tirar sua fotografia. Baixo o olhar para a calçada. Sacudo a cabeça para sinalizar não. O que eles devem ver é apenas as abas brancas, um pedacinho de rosto, meu queixo, parte da minha boca, não os olhos. Não sou estúpida de encarar de frente o intérprete. A maioria dos intérpretes são olhos, ou pelo menos é o que dizem. Também não sou estúpida de dizer sim. Modéstia é invisibilidade, dizia a tia Lídia. Nunca se esqueçam disso. Ser vista é ser.
A voz dela tremeu. Penetrada. E vocês devem ser meninas impenetráveis. Ela nos chamava de meninas. Ao meu lado, Offglen está calada, também. Ele enfiou as mãos de luvas vermelhas dentro das mangas para escondê-las. O intérprete se vira de volta para o grupo, tagarela um pouco com eles em staccato. Sei o que estará dizendo, conheço essa fala. Ele lhe estará dizendo que as mulheres aqui têm costumes diferentes, que ficar observando-as através das lentes das câmeras é para elas uma experiência de violação. Estou de cabeça baixa, olhando para a calçada, hipnotizada pelos pés das mulheres. Uma delas está usando sandálias, com os dedos dos pés de fora, as unhas pintadas de rosa choque. Lembro-me do cheiro de esmalte de unhas e da maneira como embolava se você passasse a segunda mão cedo demais. Do roçar acetinado de meias calças finas contra a pele, da sensação nos dedos quando empurradas em direção à abertura do sapato pelo peso do corpo inteiro. A mulher com as unhas dos pés pintados se apoia, ora num pé, ora no outro. Sinto os sapatos dela em meus próprios pés. O cheiro de esmalte de unhas me deixou com fome. Com licença, diz o intérprete mais uma vez, para chamar nossa atenção. Faz algum sinal com a cabeça para mostrar a ele que ouvi. Ele pergunta se vocês são felizes, diz o intérprete. Posso imaginá-la muito bem a curiosidade deles. Elas são felizes? Como podem ser felizes? Posso sentir os olhos negros brilhantes de todos eles pousados sobre nós. A maneira como se inclinam um pouco para a frente para ouvir nossa resposta, especialmente as mulheres, mas os homens também. Somos secretas, proibidas. Nós os excitamos. Offglen não diz nada. Há um silêncio, mas às vezes é igualmente perigoso não falar. Sim, somos muito felizes. Murmuro. Tenho que dizer alguma coisa. Que outra coisa posso dizer? Capítulo 6. Um quarteirão depois do Toda a Carne, Offglen faz uma pausa, como se hesitante quanto a que caminho tomar. Temos escolha. Poderíamos voltar direto para casa por onde viemos, ou poderíamos fazer um desvio e seguir pelo caminho mais longo. Já sabemos qual dos dois caminhos tomaremos, porque sempre seguimos por ele. Eu gostaria de passar pela igreja, diz Offglen, como se cheia de devoção. Está bem, respondo, embora saiba tão bem quanto ela o que está realmente querendo. Caminhamos sossegadamente, o sol saiu. No céu há várias nuvens brancas felpudas, daquelas que parecem ovelhas sem cabeça. Por causa de nossas abas em forma de asas, nossos antolhos, é difícil olhar para o alto, difícil ter uma visão completa do céu de qualquer coisa. Mas podemos fazê-lo, um bocadinho de cada vez. Movimento rápido de cabeça para cima e para baixo, para o lado e de volta. Aprendemos a ver o mundo aos arcos, aos arrancos, em arquejos, como se prender na respiração. À direita, se fosse possível andar para lá, há uma rua que levaria você para baixo em direção ao rio. Há um galpão na margem do rio para abrigar barcos, onde outrora eram mantidos os botes de corrida de um só remador e algumas pontes. Árvores, margens verdejantes, onde você podia sentar e observar a água e os rapazes com seus braços nus. Os remos se levantando à luz do sol, enquanto eles competiam para vencer. No caminho para o rio ficam os velhos dormitórios, agora usados para alguma outra coisa, com suas pequenas torres de conto de fadas pintadas de branco e dourado e azul. Quando pensamos no passado, são as coisas bonitas que escolhemos sempre. Queremos acreditar que tudo era assim. O estádio de futebol também fica por lá, onde são realizados os salvamentos dos homens, bem como o jogo de futebol.
Estes ainda existem. Não vou mais até o rio, nem atravesso pontes, nem ando de metrô, embora haja uma estação bem ali. Não temos permissão para usá-lo. Agora, guardiões, não existe nenhum motivo oficial para que descemos aquelas escadas, andemos nos trens subterrâneos que passam por baixo do rio e entram no centro da cidade. Por que haveríamos de querer ir daqui para lá? Estaríamos planejando algo ilícito e eles saberiam disso. A igreja é uma igreja pequenina, uma das primeiras construídas aqui, centenas de anos atrás. Não é mais usada, exceto como um museu. Dentro dela podem ser vistas pinturas de mulheres de vestidos longos e sombrios, com os cabelos cobertos por toucas brancas, e de homens aprumados, vestindo severos trajes escuros e de semblantes sérios, nossos ancestrais. A entrada é gratuita. Não entramos, contudo, em vez disso, ficamos paradas no caminho, olhando para o cemitério no terreno ao redor da igreja. As velhas lápides ainda estão lá, gastas pelo tempo, marcadas pelas intempéries, se erudindo com seus crânios e ossos cruzados. Memento mori, seus anjos com cara de broa, as ampulhetas aladas para nos recordar da passagem do tempo dos mortais, e, de um século posterior, as urnas e os salgões chorões para o luto. Eles não mexem nas lápides, nem tampouco com a igreja. É apenas a história mais recente que os ofende. A cabeça de Ophiglen está curvada, como se estivesse rezando. Ela faz isso todas as vezes. Talvez, penso, haja alguém em particular que se foi para ela também. Um homem, um filho. Mas não consigo acreditar nisso. Penso nela como uma mulher para quem todo ato é feito por exibicionismo, é atuação em vez de um verdadeiro ato. Ela faz essas coisas para causar a boa impressão. Tem em mente tirar o máximo proveito. Mas é assim que devo parecer para ela também. Como poderia ser diferente? Agora viramos as costas para a igreja e lá está a coisa que na verdade viemos ver. O muro. O muro também tem centenas de anos de idade, ou pelo menos mais de 100. Como as calçadas é de tijolos vermelhos e em outros tempos deve ter sido simples, mas bonito. Agora os portões têm sentinelas e há novos holofotes medonhos montados sobre postes de metal acima dele. O arame farpado ao longo da base e cacos de vidro, fixados com concreto ao longo do tempo. Ninguém passa por aqueles portões voluntariamente. As precauções são para aqueles que tentam sair. Embora até mesmo conseguir chegar ao muro vindo de dentro, ultrapassando o sistema de alarme eletrônico seria quase impossível. Ao lado da entrada do portão, há mais 6 corpos pendurados pelo pescoço, com as mãos amarradas na frente e a cabeça enfiadas nas sacas brancas caídas para o lado sobre o ombro. Deve ter havido um salvamento de homens hoje cedo de manhã. Não ouvi os sinos. Talvez tenha acabado por me acostumar a eles. Nós paramos, juntas como se atendendo a um sinal, e olhamos para os corpos. Não faz mal se olharmos. Espera-se que olhemos. É para isto que estão lá, pendurados no muro. Às vezes ficam lá expostos por dias a fio, até chegar um novo lote, de modo que o maior número possível de pessoas tenha a oportunidade de vê-los. O que segura as cordas em que estão pendurados são ganchos. Os ganchos foram fixados na alvenaria do muro para esse objetivo. Nem todos estão ocupados. Os ganchos parecem os mecanismos usados por pessoas sem braço, ou pontos de interrogação de aço de cabeça para baixo. As sacas que cobrem as cabeças é que são o pior do que seriam os próprios rostos em si. Fazem com que os homens pareçam bonecos, nos quais os rostos ainda não foram pintados, como se fossem espantalhos, ou que, de certo modo, é o que são, uma vez que a intenção é assustar.
ou como se as cabeças fossem sacas enchidas com alguma substância indiscriminada, como farinha ou uma mistura de massa. É o peso evidente das cabeças, sua vacuidade, a maneira como a gravidade as puxa para baixo e como não há mais vida para fazer com que se levantem. As cabeças são zeros. Contudo, se você olhar e olhar como estamos fazendo, poderá ver o contorno das feições por baixo do pano branco, como sombras cinzentas. As cabeças são as cabeças de bonecos de neve, em que os olhos de carvão e os narizes de cenoura caíram. As cabeças estão derretendo. Mas um dos sacos há sangue, que vazou através do pano branco, onde deve ter sido a boca. Ela forma outra boca, pequena e vermelha, como as bocas pintadas com pincéis grossos por crianças do jardim de infância. A ideia da criança de um sorriso, esse sorriso de sangue, é o que fixa a atenção finalmente. Afinal, a verdade, esses não são bonecos de neve. Os homens vestem jalecos brancos, como os que eram usados por médicos e cientistas. Médicos e cientistas não são os únicos. Há homens de outras profissões, mas deve ter havido uma investida especial contra eles esta manhã. Cada um tem um cartaz pendurado ao pescoço para mostrar por que foi executado. Um desenho de um feto humano. Eles eram médicos. Então, no tempo de antes, quando coisas desse tipo eram legais, fazedores de anjos, costumavam chamá-los. Ou será que isso era alguma outra coisa? Foram descobertos agora por meio das buscas em arquivos de hospitais, ou mais provavelmente, uma vez que a maioria dos hospitais destruiu esses arquivos, assim que se tornou claro o que iria acontecer. Por informantes, ex-enfermeiras talvez, ou um par delas, uma vez que o testemunho de uma única mulher não é mais admissível. Ou outro médico na esperança de salvar a própria pele, ou alguém já acusado, atacando um inimigo ou ao acaso em um ato desesperado em busca de segurança. Embora informantes nem sempre sejam perdoados. Esses homens, disseram-nos, são como criminosos de guerra. Não é desculpa o fato de que o que fizeram fosse legal na época. Cometeram atrocidades e devem ser transformados em exemplos para os outros. Embora isso dificilmente seja necessário. Nenhuma mulher de plena posse de suas faculdades mentais nos dias de hoje tentaria impedir um nascimento, se tivesse a imensa sorte de conceber. O que se espera que sintamos por esses corpos é ódio e desdém. Não é isso que sinto. Esses corpos pendurados no muro são viajantes do tempo. Anacronismos vieram para cá do passado. O que sinto por eles é um branco. O que sinto é que não posso, não devo sentir. O que sinto é em parte alívio, porque nenhum desses homens é Luke. Luke não era médico. Não é. Olho para aquele único sorriso vermelho. O vermelho do sorriso é igual ao vermelho das tulipas do jardim de Serena Joy, em direção à base das flores onde eles estão começando a sarar. O vermelho é igual, mas não há nenhuma ligação. As tulipas não são tulipas de sangue. Os sorrisos vermelhos não são flores. Nenhuma das duas coisas faz um comentário sobre a outra. A tulipa não é um motivo para não acreditar nos homens pendurados ou vice-versa. Cada coisa é válida e realmente existe. E é através de um campo de objetos válidos desse tipo que tenho que encontrar meu caminho, todos os dias e em todos os sentidos. Invisto um enorme esforço para fazer essas distinções. Preciso fazê-las. Preciso ter uma compreensão muito clara em minha própria mente. Sinto um tremor na mulher ao meu lado. Será que ela está chorando? De que maneira isso poderia fazê-la causar uma boa impressão? Não posso me dar ao luxo de saber. Minhas próprias mãos estão cerradas, percebo,
com toda a força ao redor da alça da minha cesta. Não revelarei nada. O costumeiro, dizia a tia Lídia, é aquilo que vocês estão habituadas. Isso pode não parecer costumeiro para vocês agora, mas depois de algum tempo será. Irá se tornar costumeiro.